Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos e dizer-vos que hoje vamos começar uns minutos mais cedo, porque como temos dois keynotes e queremos terminar às 10h30, como habitualmente, teremos que ajustar aqui um bocadinho a hora de início, por isso estamos aqui a sacrificar um pouco o vosso pequeno almoço, mas, enfim, é por uma boa causa. Este é um terceiro de uma série de 3 pequenos almoços executivos que desenhámos com o Google, 2 dos quais foram feitos o ano passado. Este resvalou, digamos assim, para o início de 2019, uma vez que já tínhamos uma agenda muito preenchida. E, portanto, em primeiro lugar, quero agradecer à Google pela colaboração com a PDC, que iniciámos desta forma, que penso que tem sido bastante frutuosa, a avaliar por aquilo que foram as opiniões das pessoas dos 2 primeiros pequenos almoços. Hoje o tema é a indústria automóvel e vamos ter os nossos 2 keynotes que já anunciei. Em primeiro lugar, o Carlos Hernández Rueda, que está aqui ao meu lado e que é o Head of Industry, de Automotive Industry da Google em Espanha. Ele tem 20 anos de experiência em marketing, veio da área automóvel propriamente dito, veio da indústria propriamente dito, está há 5 anos na Google, onde lidera a estratégia de branding nesta área, com especial enfoque nas indústrias de grande consumo e automóvel. Entre outras competências, ajuda as marcas a adaptarem-se às respectivas estratégias de marketing para a era digital, que é, obviamente, também coincidente com o nosso interesse enquanto associação e empresas associadas. E, portanto, irá partilhar connosco as grandes tendências e as oportunidades que estas representam para a indústria. Em seguida, teremos o Frederico Costa, que é o Head of Industry em Portugal, desta mesma indústria, com a responsabilidade pela relação entre outras indústrias e o próprio setor automóvel. É um grande conhecedor do mercado português, vai trazer-nos dados relevantes e um estudo de mercado que foi realizado recentemente pela Kantar, que analisou o comportamento do consumidor português no processo de compra de um automóvel novo. Kantar, é isso? Ok. Depois, queria também agradecer ao André Macedo por ir animar, digamos, o nosso painel, e ele apresentará depois os oradores desse mesmo painel. Muito obrigado a todos e vou passar a palavra desde já ao Carlos Rueda. Muito obrigado. So good morning, everybody. As the colleague said, my name is Carlos Hernandez. I'm leading the auto industry in Spain. I have the pleasure to accept the invitation for Federico and Ines, and really thank you very much for that, for inviting me to this fantastic hotel. Really, my mistake was not staying more. Next time, lesson learned, I will try to have a little bit more time. So the idea today is to give a 20-minute speech of something that I'm doing during the 5 years. So imagine that is not easy. But I think it's the first clue that we have about what are the reasons. One of the things we were discussing in the table is what are the change I'm feeling coming from your side. I'm working in SEAT, in Toyota, and one big manufacturers, and going to Google. And the first one is speed. When I see this sentence a long time ago, I think that this is something that you are feeling every day, and the auto is not alone in that. When I'm working on other industries, food, beauty, etc., the things are happening really fast. And the feeling that we all have right now is everything is coming in 1 minute. No? When I see all of you have in front of you a fantastic key to the world that is called a mobile. Remember, the mobile, it was not something that is here for 100 years, it's much less. But because when we are seeing some numbers, and here I see that we are all millennials, young people, so we have some experience on remembering the past. Not long time ago, in the 80s, you remember that? A computer, personal computer. There was something that at the beginning was really strange, and there were really clever people saying that it's not going to happen anymore. There was really a market that is growing like hell. But just after that, it's coming something, if it's coming, right, called the internet. You remember? The internet. Wow. You remember what we have to do in order to have internet? We have to connect ourselves. You have to go to the office, we have to go at home. You remember the modems, the noise? You remember that?
the beginning of the year, is coming the revolution from Mr. Apple that is called the iPhone, no? You remember that? The first time that you saw a mobile, that it was much more than just playing the snake, like in the Nokia, you remember? And right now, it's part of the game, and we are talking about only this. And right now, that we are in the middle of another revolution that is called the machine learning, the artificial intelligence. And when we are hearing this, we are really living like but you have in your everyday. All the Google products are working with artificial intelligence, with machine learning. What does it mean for us? That the speed, as the sentence said at the beginning, is the only constant here, the change. And we, as auto guys, we need a little bit more time to think about it, right? And I'm the first. It's not about you, it's about all of us. So we've been more or less 100 years of having more or less the same business case. That is about a buyer, it's about a dealer, it's about 4 wheels. And if we can, really treat the car, sending some CRM notes to them to come to our workshop. But the problem right now is when all these things are happening around us, our customer is changing a lot. And there are people that is taking note on that. I'm sure that you have heard stories about Elon Musk, some funny stories, but don't forget that this guy made a car from scratch. Have you seen a Tesla? Have you had the chance to see a Tesla? It's more or less a mobile phone with wheels. If you see the screen they have, you see the connection. The other way I was driving one. It's just simple things. In order to control the air conditioning, you don't have to use this kind of plastics that most of our cars have. It's all digital, and it's everything connected. And yesterday we were meeting with some guy, a Britov guy of Google. He has a Tesla in the States, and he was explaining that every day he's receiving a message in the app showing to them music for this day adapted to the way he's driving, or even the suspension. He's suggesting changes in the suspension. Do you think that is something that is going to happen, or is something that is happening? And there are several examples of that. This guy, we know that sometimes he's a little bit strange in the things he said, but he have a vision in order to have the cars for everybody and make the electric cars fun. Do you remember when I launched the Prius in Spain? You remember the first time you saw a Prius? These Japanese are a little bit crazy. And right now, Toyota is more or less owning this kind of thing. What happened when these guys are really pushing BMW, Mercedes, all the big manufacturers under pressure, no? But don't forget about the others. There are people in Spain or people in Portugal that are starting to see that the owning a car is not the only solution. Or taxi. You know, I'm sure that you have heard about the fights in Madrid, in Barcelona, between the taxi drivers and Uber. Uber is leaving Barcelona because finally, all my respect to them, the council decided to put more support to the taxi drivers. But is this the solution? To have a law in order to protect them when really the people, Mobile World Congress there, some friends are telling me, but Uber is not here, this is the city of the Mobile World Congress? It's a little bit weird, no? Or something like that, no? I'm not using Google examples, I try not to, but Amazon is preparing to disrupt the auto industry. And nobody is saying, nah. You believe that, right? It's not something they say, it's impossible. But these guys are selling most of the things we are seeing every day. But take a look to the future a little bit. So imagine that when we are talking about the loan market, why not your finance big banks that you have behind you also are going to be disrupted? Or the way people is buying the insurance. Right now, the insurance is more or less is what you want. It's less, is more what the insurance company wants to sell you. Even the companies, your companies are selling the insurance as part of this in order to protect the maintenance of the car. But what is going to happen with some insurance companies, not maybe the ones that we know, but new one is going to have like a Netflix. You can adapt the things that you know. How many minutes or hours your car are sleeping in the garage, more or less? Can you change the insurance of this car when it's parked during 8 or 10 hours when you are rolling? This is not possible right now, but it's something that is going to happen for sure. Or disrupt used car buying. So used car is one of the things that we can change a lot. This is the market most developed online. In Spain, 15% of the cars that are selling used are through the online market. But are they done through you? Through the auto OEMs? Sorry, no. It's done by disruptors. New companies that are coming and has begun from there.
and I'm launching, because finally, everything is about this question. What is the next disruption? It's electric, it's about owning, it's about some brands are launching the way of again, to paying a fee every month and have the availability of different cars. I have 3 kids. Yesterday we were talking, Federico and myself. I have 3 kids, and I have an Alhambra, Seat Alhambra. But you really think that I really need this car every day, every minute, and even when I want to have special days with my wife, I would not prefer to have another car than the big van to take kids? Do you think that I would pay a little bit more if I could have this at hand? Yes, you all, I see in your, but are we doing this? Are we ready to make it? And the disruption is coming also in the community side. So how we are taking this, BlaBlaCar, this kind of new services that are coming, and even people are not thinking it. There are so many studies saying that the young people, and when I say young people, it's less than 35 years. I'm not talking about young teens. The first thing they want to buy when they have a salary is not a car anymore, because they are living in the cities. They are living here. Do you really believe that? Yesterday I need 1 hour to come from the airport to this hotel. Sorry for Federico that is waiting here. 1 hour, guys. Do you really believe that this guy is going to prefer a mobile, or to go to have tours around the world, or to study an MBA in China? This is much more than to own a car. That is something that is going to be depreciated in the minute it's going to outside, right? So a lot of examples, yeah? But the key point here, and this is where I have the pleasure to work also with CPG, with all the brands like Nestle, like L'Oreal, like Johnson & Johnson, something also with Ines we are sharing. And the good thing is not about us. Let us not all the time taking a look to our belly. This is my suggestion to you. Because finally what is happening is that the people, you in your private life, don't go online. You live online. This is what you are doing every day. The first thing that you are doing, what is? Every morning. Even that you are killing the despertadores, no? The clocks that you have behind you in order to say you have to wake up. It's the mobile. But the first thing that you do just after trying to wake up, what it is? Take a look to the networks, take a look to the email, take a look to the calendar. And the last thing that you do at night is, there's a new illness called nomophobia. What does it mean? If you forget your mobile at home, or you forget in a restaurant, it's the end of the world. True or not? Even the keys of home, there was before the end of the world, but you managed to give to somebody, or maybe to call to your wife, or to your husband. But the mobile, you are naked. You don't know what to do. If you're in a restaurant without battery, you don't know what to do. You are bored. You are looking here, there, when it's something that 10 years ago never happened. So what can we do in order to move a little bit here? Trying to listen to our customers. Try to listen to them. Because it's you. Take a look to your mirror, and try to understand that these guys are curious, first. Second one, they are demanding. And last but not least, they are impatient. Do you see yourself in these 3 elements? How many times are you ready to wait if the light or the water service company that you have here are not answering to you with a problem? Are you able to wait a week? A day? An hour? But how you are dealing with your leads? When somebody wants to test drive your car. It's always happening? It's always happening on time? Or maybe we need a system that needs a little bit of time in order to make it. So, entering in this new customer centricity way, what we see is really that the user is going to be the one that is connected, not the car. And the car is going to be a new device. That's why we have developed, for example, Android Auto. That's why if you see the Waymo initiative, is much more centered in the user and much less on the device, in this case in the car. Also, who is owning? Different kinds of owning. It's going to be one, it's going to be I'm paying every month, or I'm paying, or it's going to be renting, it's going to be a part of this kind of subscription at Netflix. How we are going to control the traffic, for example. There are a lot of initiatives in Spain, Madrid, Barcelona, with the 5G, the arriving of the new technology, in order to really control better the traffic, but it's a mess. So imagine Madrid and Barcelona every day is also a mess. And how we can really connect in order to avoid more problems, more crashes. How we are also going to be connected to the infrastructures. So if yesterday maybe my system knows that I'm going to have a problem in order to come here, maybe I can find another way. Or maybe they can offer to me to go by train,
or or wait in the restaurant, invite me to a Starbucks to stay half an hour because they know that the traffic is moving, that it's better to stay there than to put another car on the road. Put another car on the road is not solving the problem. Now we agree on that? And last but not least, what you and other brands are going to do with that, with also all this data. So what can we do now? I'm going to be simple. And yesterday also I talked to Federico. I have the pleasure to talk with the CMO of BMW in France the other day, and it was very interesting how they explained that they are right now in a moment that as a chameleon, they have to take to perform and transform at the same time. Because you all have to sell cars today. No, in next year or in 10 years, you have to sell cars, you have to sell profitable cars, but at the same time, you have to adapt to this new disruption. So what we try to do, together with our Portuguese colleagues, is put in some lessons that we learned in Spain, and I'm going to show you some studies, okay, studies that we published with auto industry. There will be only last one coming from other industry that we are trying to convince your colleagues in Spain, but they are still thinking about, right? First of all is data. How much data do you have? Do you have insights? Really, do you have insights every day? I remember when I go to sales meeting, sometimes in some dealers, every customer have their own file with information about what is going to happen with him. No? If he have any problems, he's giving a used cars, he's going to buy this car, can we sell the new one? He wants the white one, can we sell the black that is there in the stock? Are we using the data properly, the first and the third? The first is the one that you own, and the third is the one that you buy. Sometimes it's, for example, the Google things that you are doing with our colleagues. Second one, moment that matters. In Spain, there are 45 million of inhabitants, 17 million of households. Do you know how many cars are selling every year? 1.3 million. That means, in average, it needs 2 to 3 months to buy a car, that only 1% of the population is thinking on buying a car. What is the message you are giving every time to the people? Buy me. No? 99% of the people are not thinking on buying a car. Sorry, I don't have the numbers of Portugal, but it should be more or less the same. Why we are only thinking of them of buyers? Can we think on them of users? How we can offer something that is different? How we make things that make them interest and adapting the message to the moment that they are living. Third, understanding what and why. Measure. No, it's something that in Google we are obsessed about. If you can't measure, it's not a good idea. So are you using all the measurement, the free ones, on the way to pay in order to know what's going on inside of your dealer, inside of your brands? Are you using your analytics in order to make campaigns? Fourth, automated. This is difficult to manage. This is tons of data, tons of signals. Do we need hundreds of people doing something like that? Or is it better to use the machine learning or the automated? This is what Google has done in the last 10 years. And this is why if we are thinking about mobile or we are thinking about call to actions, it's better not to have somebody doing that. Let the machines do, because they are going to be faster than you in these kind of things. And last but not least, the right assets. We know there is right now a movement in all the big brands to centralize everything. No? There was really every 10 years, more or less, it's becoming local, it's becoming central, it's becoming local, the activation. I know that all the brands have been working in SEAT headquarters. I know all the brands are saying, no, in my country, I use all the content that is coming from central, but activation is the one that I have to do in my country. And I see some things around the world that are very interesting about adaptations, right? How we can do this in order to optimize the personalized experience. And thinking about you and yourself, how you are going to do. In Google, we really love to invent the new words in order to make people's easy. And when we talk about HHH, and maybe our colleague has explained to you several times, we have new ones that is called the 5 A's. And it's something really, really easy to understand. No? The first one is assets. How can I be relevant to the multitasking user? Are you thinking when you are developing a material that 70% of the users are in mobile, for example? Some of the videos you are doing today, what you see with the agency, when and how do you see the example of the proposal from the agency? You see in a television. Is this right? Why you are not taking a look in a mobile? Because to make small things bigger is easy. To make big things smaller, it's not easy. And I don't know on the numbers here, but in Spain, 70% of the auto views in YouTube
are in mobile. Imagine that. So we have to take a look on that. Audiences, how can we identify, use signals to talk and to be listened? Sometimes I feel that we really want to talk and we send a message to the market. But do you really want to talk or do you want to be listened? And this is very important, the audiences you are using. Automation, I say, can I make tailor-made and scalable? Attribution, the famous word about last click. If I ask Federico to give me this small piece of cheese and he's giving to him, and to me, who is giving the cheese to me? And finally, most of the cases, what we're saying is the last click, the famous last click. Is the last one that is giving to me the data. So is this good? Or if it didn't do this at the beginning, we are not bringing the person to the last click. And this is very important in order to see what is the relevance of your brand. And access, can I go further? Can I go only to Google properties or can I go to others? Let's go to the first example. Sorry, here is it's in English. This was in English. There was some of them are in Spanish, but I will explain a little bit. Need for speed. So talk to Auto and talk about speed. You know very well how it is. But imagine that we are been pushing a lot on the AMP. Are you familiar with this? They call it the accelerated mobile pages. We have been working a lot with the big publishers in Spain in order to help them to accelerate. Because you remember not a long time ago, and El País is part of Prisa, and Prisa is here, that maybe when you want to see the news, you need 20 seconds to download El País or El Mundo, etc. It was really slow. And what happened there? You wait 20 seconds? No, you leave. But the question that we made is, can we do this with the 3 elements that we have here? It's not only about the publisher, it's also about the display asset and the landing page. So if everything is faster, this is going to be, at least this is what we believe, this is going to be better. And you can see the results. 87 plus CTR, minus 43 cost per acquisition, plus 76% conversions. This is serious, eh? And this is just a test. If you can think about all the investment you do in display in the big publishers, if you can have at least half of this is a lot of money in order to use in other activation campaigns. Second one is different message depending on user demand. What we do with Kia is trying to have some of the lessons we learned with the bank and the insurance industries in order to sell cars. Let me just explain an example. Most of the cases, people prefer to call to a dealer or sometimes to be called when they are trying to understand how to make an insurance or how to make the Telefonica package, but it's a mess. What is this? Can I do this? Can I do that? I don't know how to do it. Can you help me? And sometimes configure a car is not easy to understand every option that you have. What we do is connect one of the things that from the past century, the calls, to the digital world. What does it mean? When somebody's clicking saying, call me, or I will call you, there was a people around, very well prepared, that see, using the analytics again, what this guy is doing, where it's coming from. And they are offering to them the possibility to configure the car together and to upsell the car, to have a test drive and to sell the car. And the numbers were amazing. And right now this is a program that Kia is starting to understand how to take to the rest of the Kia Europe. Because it's using both worlds. It's using the physical, the call, that is something that you know very well how to land, but using in the digital part. And when you see the numbers, they are doubling, 1,500. Even they are selling cars. They can really trace the possibility until the end, and they can see how to sell cars. Audiences. Audiences is not always that we are going to make an incredible action with a YouTuber that's going to be 3 months in order to develop. There are simple things like, for example, using analytics. Most of you are using tools of analytics. There's Google Analytics, there are Omniture, there are several. Are you using that just as a repository in order to know if I'm doing right or wrong? Or can be part of your marketing campaigns? Imagine that I give you a tool that can adapt the message of somebody that is in front of your dealer, entering in your dealer having a catalog, or sitting with the seller and having an offer. And different campaigns. You can use this data. How much you would pay for that? A lot. But you have it. Because the digital world is giving to you this. And you have the opportunity to adapt the message following, again, the audience. So if somebody is just taking a look to your website, maybe it's not the moment to offer to him just a price. But if somebody is configuring the car or is asking for an offer or a test drive,
This is the moment to be there. And even it's a way to be more efficient in the things we are doing. Minus 30% cost per lead. Cost per lead, I'm not saying about cost per click, cost per lead. People that is test driving your car and sometimes doing this. And this is something that we are doing with all the auto industry in Spain. Last year has been one of the parts of our growth. Less is more. So using the technology, and this is an example of SEAT in Italy, we are leading from Spain some other markets, is how many times you are claiming as a person that I'm really, really tired to receive a lot of messages of the same brands. This is called frequency capping. That is a very strange name. But using the technology, you can do something better, not only by publisher, but per user. If I say I want to talk with this table, I want to give just one message to each, but everybody that is coming is only want to give one, what happened? These guys are going to be tired, and it's not going to be efficient. What does it mean? But in the case of SEAT, for example, in Italy, they have, with the same budget, 22 more reach, 19 less cost. Why? Because instead of giving the hammer to the same guys, they are using the technology in order to give the right message to you, but the next time when you are taking a look to another publisher, I'm not giving to you because I only want to give you once the message. And I'm going to give to you, to your colleague there. And this is a cost efficiency, and it's going to be also good for the consumer. Access, go with the flow and measure by conversion. So you can measure most of everything. I know that some of the tools that we have in Spain need a little bit more time to come to Portugal, but it's going to happen. You can measure even the number of configurations. You really can buy number of configurations. It's not about clicks. You can really interact. And that means, for example, this is a good message. In Spain, we have a tool called Store Visits that we have the chance to also to measure the number of people that is going to a dealer. I'm sure that it will come to Portugal soon. Imagine that you can measure from the beginning to the end. Somebody that is seeing a video, clicking on a display ad, after that is coming to your dealers. This is really oil, this is really gold, no? In order to see what are the things we are doing. And I'm finishing, 2 more. And I say, who's really taking the credit? And I give you the example of the cheese, of the water, whatever, but I think it's very important that you make your own question about that. Who is really helped me to make my KPIs, not only to sell, but we have made some studies. There's one here on the BCG, that before the conversion, you need on average 8 different clicks, views, interaction. So don't take the credit to the last one. Think about who is helping you to come here. And the last is about these skills. This is a L'Oreal brand. I don't know if is here in Portugal, skills also. It's a very interesting company. It's a small one owned by L'Oreal not a long time ago. And it's the only one they have full omni-channel, because they can sell in e-commerce, they have some shops, everything together. And what we try to do is if this famous new marketing name, omni-channel, is true or not. And yes, it's true, but you have to measure properly. And what we saw is that people that is starting the process in digital, but finally bought in physical, is much more profitable. Is your word or not? Is the way that you are doing right now? Because finally you are not selling cars digitally, but you know that the entrance of these people is about digital. And how we can do that? Measuring and see some numbers that you have here. 1,500 interactions really where the people is buying, and 13 of the buyers of the physical world were impacted by this campaign, and even through e-commerce. So the e-commerce is bringing people to the physical world, and the physical world is bringing people to the e-commerce. So something that is giving a round. So to give you the last words, first of all, remind about the speed, if I can recommend you something. Betas and alpha is not just a word for Google. You have to test and fast. And as we say in Google, is fail a lot and fail fast. Try, because the consumers are waiting for that. Of course, not with the safety of a car, with the things you are doing. Second one is forget about auto, it's about consumer. And these consumers is you. It's your mobile, how you are going to measure yourself in front of the mirror instead of being the marketing director or being the CEO or whatever the company you are working right now. Put yourself in a moment that you are buying a car. Only 1% of the people in Portugal is thinking about buying a car. Can we do something that offer to them by me? Remember the 5 A's? You can really have the power of the technology in order to have automation, in order to understand better the audiences, in order to have better assets. Because finally, what we see in the 5 cases is about
how technology is adapted to your business, not the other way around. It's not how we are changing your business in order to adapt to Google, it's the other way around. But if you are ready for that, our colleagues, I'm sure that Federico and Inés, will help you to make it easy. Because this is not about 1 year of project. Test, make all these things has come from a small pilot, and success is there because the consumers want to listen to you, and your brands are so powerful that if doing properly are going to be the one to be chosen. So thank you very much. Obrigado. Muito bem. Bem, eu vou ter que fazer aqui um papel de correr muito depressa, porque eu tinha 20 minutos, tenho que acabar às 9h30, a PDC já está a olhar para mim, porque querem que eu termine mesmo às 9h30 a minha introdução, a minha apresentação. Carlos, obrigado, vou falar em português. Queria agradecer sobretudo ao painel que vai estar aqui. Acho que a discussão, a riqueza da discussão é que vai trazer alguns insights interessantes para as marcas e para as empresas que aqui estão. O objetivo deste pequeno almoço, e obrigado mais uma vez à PDC, era partilhar também um estudo que nós pedimos, que o Google pediu à Kantar. A Kantar é uma das maiores empresas de research no mundo, para fazer sobre o percurso de compra e a jornada de compra de um carro novo. Estamos a ver que a tecnologia está a evoluir, estamos a ver que o consumidor está a mudar, mas continua a ser um processo em que há um investimento pessoal muito grande quando as pessoas compram um carro novo. Nós vamos partilhar o estudo é bastante completo e bastante grande. Nós vamos partilhar o estudo, a PDC vai partilhar o estudo depois. Nós deixamos poucas cópias, mas estão algumas cópias em cima das mesas. Eu vou tentar fazer em 10 minutos um sumário executivo de algumas das coisas que saem no estudo. E muito interessante dizer que muitas delas comprovam algumas das coisas que o Carlos esteve aqui a dizer. O tema das audiências, o tema da forma como as pessoas usam hoje os touchpoints digitais e o seu telemóvel, por exemplo, como uma poderosa ferramenta de research e uma poderosa ferramenta que os ajuda a tomar decisões. E se eu puder ir avançando, esta é uma das primeiras conclusões, uma das primeiras conclusões que eu tiro do estudo, não é uma novidade para ninguém. A mim surpreendeu-me a dimensão, aquilo que são os life changes, aquilo que são as mudanças na vida das pessoas e que tornam a compra de um carro como possível. Isto é, a decisão de compra de um carro novo. Este estudo foi feito, by the way, deixem-me voltar um bocadinho atrás, em 28 países, entre os quais Portugal, 500 entrevistas sobre pessoas que compraram um carro novo em 2018. Portanto, estamos a falar sobre compradores que passaram pela experiência de comprar o carro novo em 2018. E as suas respostas estão aqui. 36% foram aquilo que os fez tomar a decisão de comprar um carro novo foi a melhoria da sua situação financeira, o que é relevante. Outras coisas, e tivemos também a falar, e o Carlos esteve a falar, a questão das mudanças de família, ter mais um filho que sai de casa, tudo isto ajuda as pessoas a tomarem as decisões de comprar um carro novo. Muito importante, e o primeiro watch-out que eu queria fazer às marcas e aos marketeers que aqui estão, é que quando o Carlos diz que só há 1% das pessoas em Portugal a procurar ativamente de comprar um carro novo, é difícil de encontrar estas pessoas. Não é possível encontrá-las utilizando para isso ferramentas de segmentação de há 30 anos. As faixas etárias e as faixas sociodemográficas. Os life events são importantes. Eu dou sempre este exemplo. Quando uma pessoa pesquisa no Google mudança de casa, ela está a dar um sinal de que alguma coisa na sua vida vai mudar. Como é que, inclusive, marcas de automóveis ou outras marcas que aqui estão presentes podem olhar para isto e perceber que impacto é que esta jornada de mudança de casa pode ter num produto de utility, numa EDP, como pode ter num fabricante de automóveis, porque a pessoa pode ter que comprar um carro novo. E, portanto, é importante que o marketing comece a segmentar através de life events e através das coisas, dos sinais que as pessoas nos estão a dar e menos nas típicas segmentações sociodemográficas. Depois, nesta parte da descoberta inicial, quando nós tomamos a decisão de comprar um carro, o que é que nós vamos usar para a pesquisa de informação, por onde é que a gente começa. E várias vezes a utilização de ferramentas digitais é absolutamente clara. Como é óbvio, o site da marca é absolutamente crítico. E isto é verdade para o mundo automóvel, como é verdade para o mundo das telecomunicações, por exemplo. O site da marca é a fonte mais credível de informação sobre o produto. Mas quando nós dizemos o site da marca, não estamos a falar do site desktop. Estamos a falar do site. O site é onde o consumidor decide que é o seu contacto. E, mais uma vez, voltar a referir a importância que o Carlos deu à parte dos devices e do mobile,
Muitas vezes a experiência que eu tenho quando entro numa loja física ou num concessionário físico, quando entro no site da marca desktop, é diferente para melhor do que quando eu entro através do telemóvel. E, portanto, o watch-out que fica, o segundo watch-out é, façam testes, olhem como é que é a experiência do consumidor nos vossos sites mobile e vejam se é a mesma que têm dado, tem a mesma qualidade que têm dado noutras. Eu mostro aqui o online vídeo como crítico, mas na fase de descoberta ele não é tão crítico como na fase depois de consideração, e já vamos ver a seguir. E depois de nós decidirmos comprar o carro e depois das pessoas decidirem comprar, avançar, como é que elas fazem a sua shortlist? E isto é muito interessante, porque dos 500 inquiridos, 44% compraram carro novo pela primeira vez. Não foi um carro pela primeira vez, foi um carro novo pela primeira vez. E isto é interessante porque mostra que para essas pessoas a importância da compra do carro novo ainda é maior do que para as outras pessoas. E muito interessante também, eu não gosto de usar a palavra leal ou desleal, é que uma parte significativa delas comprou um carro diferente do último carro que tinha. Portanto, aproveitou a compra do carro para mudar a sua marca e para mudar de marca, da marca que usava no passado. E, portanto, muito interessante para as marcas e para o marketing, neste caso, perceber que ainda é difícil, é um processo longo a compra de um carro, é um processo que não envolve só a necessidade e a vontade da pessoa de comprar um carro, mas, portanto, ainda tem uma média de 2 meses entre o início da pesquisa do carro até a efetivação da compra, mas o que me surpreendeu foi que uma parte significativa, um quarto, já diz que entre a tomada da decisão e a escolha do carro já foram só 2 semanas. Isto é significativo, porque 2 semanas, até as marcas conseguirem encontrar e perceber que aquela pessoa está de facto em momento ativo de compra, é importante que as marcas percebam que é difícil, mas que é possível encontrar e cada vez mais encontrar estas pessoas nestes momentos. E depois, o número de marcas consideradas, em Portugal, 3,7, quase 4. É interessante, acho que é um número médio que as pessoas têm usado. Muitas vezes eu acho que são do mesmo segmento, portanto, as pessoas depois de decidirem qual é o segmento de carro que querem, vão olhar e ver as várias alternativas dentro do mesmo segmento. Uma coisa muito interessante é que ainda há uma resiliência grande na escolha do carro que eu inicialmente decidi comprar. Portanto, uma parte grande acaba por comprar o carro que no seu início tinha pensado comprar. Mas mesmo assim um quarto mudou de ideias, 25%, cerca de 25% mudaram de ideias no fim e acabaram por comprar um carro diferente do que aquele que era o inicialmente percebido. Alguns insights interessantes que estão também no estudo e que é muito importante, a forma como as pessoas falaram da importância do mobile e, portanto, crítico para eles a forma como eles, durante esta viagem, estes meses de compra, até à compra do carro, usaram o telemóvel e depois quais foram, na fase de consideração, na fase em que o objetivo agora é ver qual é efetivamente o carro que melhor serve as minhas necessidades, aí sim, 3 touchpoints absolutamente críticos. Mais uma vez o site da marca, a pesquisa, e aqui eu diria a pesquisa do Google, e os vídeos. E os vídeos são críticos, é uma mensagem que eu quero deixar, a imensidão de horas de conteúdo automóvel de qualidade profissional feito pelas marcas que estão no YouTube hoje. É impressionante a forma como as pessoas conseguem sair a saber tudo sobre um carro, a ver os vídeos que as marcas fazem. E as marcas são, neste momento, os produtores de conteúdo mais relevantes de conteúdo automóvel que existe hoje no YouTube. Muito importante para Portugal nas marcas, eu gostava de referir ali, como é óbvio, quando falamos de pesquisa, o Google tem ali uma predominância interessante, e de vídeo, o YouTube também, mas é interessante que no inquérito para Portugal o Auto hoje aparece como uma marca que teve importância e ajudou à decisão das pessoas, a ajudar as pessoas na sua decisão. Em offline, e é importante para a credibilização do estudo também, mostrar que os touchpoints não são só online. Nesta viagem até à compra do carro também houve imensas interações offline. As visitas aos concessionários e aos stands são absolutamente críticas. Os test drives também, e portanto continuam a ser muito importante para as marcas, para as pessoas a fazer o test drive, e depois os conselhos da família e dos amigos. Não queria deixar de falar da importância da publicidade. 20% dos inquiridos falou nos anúncios de televisão. E, portanto, a publicidade, sobretudo no mercado automóvel, tem uma influência muito grande sobre a decisão de compra das pessoas.
Vídeo, muito interessante, eu vou ter que avançar aqui um bocadinho. As pessoas usam vídeo para fazer tomar a decisão de facto, conhecer de facto os produtos que estão na sua consideração. Aquelas 3.7 marcas que nós vimos, e as pessoas usam o vídeo para conhecer o carro. Nós vamos ver à frente que a tecnologia vai trazer um avanço brutal a isto. As pessoas olham, se virmos 54% disseram que querem ver o interior e o exterior, e de facto as marcas hoje perceberam o poder da internet e não fazem vídeos de 3 e 4 minutos. Há vídeos sobre automóveis com 20, 30, 40 minutos, e se as pessoas quiserem continuar a ver, vão continuar a ter conteúdo muito relevante para ver sobre os automóveis. E, mais uma vez, a relevância, peço desculpa, a relevância que os inquiridos neste survey deram ao conteúdo feito profissionalmente pelas marcas. E, portanto, continuem a produzir esse conteúdo. É conteúdo importante, mas utilizem-no também para tentar perceber se esta pessoa que está a ver o vídeo está em momento de compra, ativo de compra, ou não está em momento ativo de compra. Depois, ver vídeos. Ver vídeos não é só ver vídeos. Ver vídeos leva a ações muito concretas. E é importante dizer que tudo é medido hoje e vê-se claramente que as pessoas que responderam ao inquérito, que viram vídeos, disseram que a seguir ou marcaram um test drive, ou usaram o configurador do carro, ou pediram uma quotation. E, portanto, há de facto aqui um call to action também na ação de ver vídeos e isso leva a essa call to action. Eu vou ter que avançar porque já estou a queimar o meu tempo e acho que há aqui alguns insights que são mais interessantes. Como criar impacto. Muito interessante. Esta é a parte que eu acho mais interessante do estudo. As pessoas realmente utilizam aquilo que lhes é disponibilizado. O configurador, segundo este estudo, o configurador do carro, a utilização do configurador do carro digitalmente teve um impacto muito relevante na escolha da marca ou na escolha do modelo que se acabou por comprar. E, como vamos ver à frente, a utilização de vídeo 360 e de VR vai fazer com que as pessoas saltem passos do offline. Há pessoas que dizem que se tiverem virtual reality que lhes permita perceber de facto ou substituir o test drive, eles vão deixar de fazer o test drive. Porquê? Porque é time consuming, têm que perder imenso tempo ou investir imenso tempo e, portanto, a evolução tecnológica vai fazer com que alguns passos que são dados no offline saiam desta viagem e passem a ser feitos quase em exclusivo no online. É importante que as marcas olhem para esta jornada e utilizem as várias ferramentas que existem, seja vídeo, seja publicidade e também a pesquisa, ao longo da jornada de compra e não só acharem que isto é eu só quero apanhar as pessoas que depois acabam por marcar um test drive. Nós entendemos que esse é o holy grail das marcas, é o que eles querem, é saber quem é que acaba por comprar, mas é importante utilizar, por exemplo, o vídeo na fase de consideração, mesmo muito, muito importante. Depois, a compra, não há aqui grandes novidades. Eu até diria que me espanta estar 98% e não 100%. Eu não sei se há de facto, e as marcas podem ajudar-nos a seguir no painel, se há de facto compra online de automóveis, porque eu acho que a compra depois é efetiva aqui, mas não é por vontade do consumidor. Isto que seja muito importante dizer. Não é por vontade do consumidor. O consumidor, e está muito claro neste estudo, diz que se pudesse comprar online, comprava. A compra de um automóvel não é uma compra feita por impulso. É uma compra que exige processo de financiamento, o seguro, exige uma negociação para perceber quais são vantagens ou desvantagens de eu ter e, portanto, a compra é offline porque ainda é só dada essa opção aos utilizadores e aos consumidores. E eles respondem claramente que, e eu vou mostrar aqui, que eu tenho que avançar mesmo para terminar. Se lhes fosse dada a opção, eles comprariam online. E porquê que comprariam online? Por conveniência, porque salva tempo, por price, porque acham que a compra online pode trazer, e por não usar os canais físicos, pode trazer benefícios de preço, e por ter acesso a carros que podem não estar em estoque. E, portanto, é muito importante perceber que há uma dimensão do negócio e há uma dimensão do consumidor. E, portanto, as pessoas não compram online porque decidiram não comprar online. É porque não têm, de facto, hoje a opção e, se tivessem, comprariam online decisivamente. Mas também é importante dizer a experiência física no que toca a um produto high-end é uma experiência relevante
as pessoas continuam a querer tocar, mexer, sentir o carro e, portanto, a experiência física vai continuar a trazer alguma inércia a esta mudança para o online. Como vos disse, e desculpem ter passado 5 minutos do meu tempo, o estudo é bastante completo. Eu acho que traz conclusões muito relevantes às marcas, aos marketeers, às agências que aqui estão, sobre o perfil do consumidor e como é que o consumidor atua nesta jornada de compra. Muito interessante perceber que o consumidor está cada vez mais profundamente digital, mesmo quando está num setor considerado tradicional no seu processo de aquisição. Muito obrigado. Eu queria agora chamar o painel ao palco para iniciar a conversa. Obrigado. Vamos só sentar aqui com uma certa ordem. Fica o Jorge Aguiar aqui, mas eu vou mudar isto tudo. Tá bem? O Jorge Aguiar fica em segundo lugar, aqui. Okay, Manuel Ramos na terceira cadeira e na quarta o Ricardo Lopes. Pode ser? Eu fico na primeira. Não, eu fico nessa. Isso. Muito bem, decidi trocar aqui as cadeiras só para criar aqui alguma emoção inicial. Vamos baralhar. Enfim, este assunto dos automóveis é mais ou menos como ao futebol, todos achamos que percebemos do assunto e, na verdade, apesar da mudança tecnológica que temos assistido nos últimos anos e, enfim, das novas formas como todos nos movimentamos, especialmente na cidade, acabamos sempre por comprar o carro e porque temos os filhos, porque temos uma vida complicada e, portanto, ainda vai demorar algum tempo até que essa mudança, enfim, do paradigma de movimentação na cidade se concretize. De qualquer maneira, há efeitos no consumidor, na forma como ele compra o carro, que se tem vindo a alterar ao longo dos últimos anos. E a primeira pergunta que eu gostava de fazer ao Jorge Aguiar, que é diretor de marketing da Mercedes, enfim, eu não os apresentei, se calhar devia tê-lo feito inicialmente e, portanto, faço agora. Do meu lado esquerdo tenho o Jorge Aguiar, diretor de marketing da Mercedes-Benz Portugal, o Manuel Melo Ramos, administrador da Brisa Concessão Rodoviária, que era um ponto importante a referir. A seguir temos o Bernardo Rodo, do Managing Director da OMD. Está trocado? É para baralhar aqui. Está para baralhar. E depois o Ricardo Lopes, diretor de marketing da Renault Portugal. Eu, começando então pelo Jorge Aguiar, queria perguntar-lhe o seguinte: a forma como os consumidores hoje começam a sua pesquisa para comprar o carro alterou de alguma maneira o investimento que fazem nos stands automóveis? Isto é, a forma como procuram informação hoje permite ao consumidor recolher muita informação antes de chegar ao stand. Isso significou alguma alteração nos stands físicos propriamente ditos, como tem acontecido, por exemplo, no caso dos bancos? Boa pergunta. Eu acho que o mercado automóvel é uma indústria envelhecida. Nós estamos numa fase de grande mudança, de aprendizagem, e hoje é um dia, ou esta manhã, é importante para nós também com o Google aprendermos algo mais, porque de facto este estudo e o que nos foi aqui apresentado mostra que as coisas estão a mudar. Em Portugal, especificamente, eu não acho que o mundo automóvel tenha mudado muito. Sim. Que os stands tenham mudado muito e que os consumidores tenham mudado muito. Efetivamente, eu acho que não mudaram, mas é uma opinião minha, pessoal, e pronto, os meus colegas depois darão a opinião deles. Não tem havido uma grande mudança até agora. Penso, no entanto, que daqui para a frente será o momento em que as coisas vão mudar, principalmente por causa da eletrificação do automóvel e pela forma, também como foi referido aqui pelo Google, como nós vamos utilizar o automóvel, ou seja, não vamos propriamente comprar, mas vamos mais utilizar. Aquilo que dizíamos, não precisamos ter um automóvel para 5 passageiros, andamos com o automóvel apenas com uma pessoa durante a semana. Mas já vamos a essa parte. O que eu queria perceber nesta altura é se estas alterações, se esta nova possibilidade que os consumidores têm para recolher informação levou a que a indústria se reorganizasse, isto é, se olhasse para os investimentos que faz e pensasse, bom, vou colocar mais dinheiro na forma como comunico, como me relaciono com o consumidor de forma digital e vou desinvestir um pouco na forma como antes me relacionava com ele fisicamente. Eu acho que não, ainda. Não? Eu acho que não ainda. Estamos todos a testar, estamos todos a palpar terreno e estamos a tentar fazer coisas novas, diferenciadoras. Mas não houve essa mudança ainda. Na minha opinião, não houve ainda. Por exemplo, na marca, onde eu tenho a gestão da marca, tentamos fazer algumas experiências, tentamos fazer algo fora da caixa
mas continuamos a acreditar que a experiência de produto é o momento mais importante na decisão de compra e aí se torna relevante a pessoa tomar a decisão. Portanto, não houve grande mudança ainda, na minha opinião pessoal, de comportamento, da forma como o consumidor compra e procura e busca. Obviamente toda a gente, e 50%, ou 100%, ou 100%, ou 100% mesmo, usa o mobile para procurar e para pesquisar informação sobre um determinado E produto. quando chega ao stand já sabe mais ou menos o que quer. Sabe tudo o que quer, ele vai lá só discutir o preço e fazer o test drive. Então, o que é que o vendedor faz propriamente? O que é que o comercial faz nessa circunstância? Visto que está perante um consumidor dotado de bastante mais informação e, portanto, o vendedor nessa circunstância tem que ter O um cliente tem papel mais diferente. informação, o vendedor dá-lhe carinho, basicamente, e Afeto. desconto. Portanto, os vendedores são uma espécie de Marcelo Rebelo de Sousa hoje em dia. Pior que o Marcelo Rebelo de Sousa. Pior ainda. O que é que nós damos? Obviamente, recebemos a pessoa, damos carinho, mas ele já sabe tudo o que quer e sabe mais do que o vendedor, normalmente. Sabe mais do que o vendedor. Sabe mais do que o vendedor. Porque teve tempo para pesquisar especificamente naquele determinado modelo, ou seja, investiu uma quantidade de tempo da vida dele, os tais 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, para saber tudo sobre aquele automóvel, ou sobre o motor, ou sobre o que vai acontecer. E portanto, o que é que nós damos? Damos desconto, basicamente, que é errado, e aí caminhamos agora para as vendas online. É errado dar desconto? Do ponto de vista É da marca? errado do ponto de vista da marca, porque não estamos a acrescentar valor. Devíamos acrescentar valor. Devíamos dar o desconto de outra forma, eventualmente. Mas eu acredito naquilo que diziam também, que é, no dia em que nós tivermos o automóvel à venda online, nós vamos vender automóveis online. Muitos, imensos mesmo. E aí sim vai mudar a forma como nós vendemos automóveis. Agora, claramente que, e estamos a dizer, está tudo a mudar, não sei o quê. Não acho que esteja a mudar tanto como isso. Obviamente que o online trouxe mudanças, a forma como a pessoa interage é diferente, chega lá e já sabe exatamente tudo o que quer, mas não houve uma mudança tão grande ainda, como nós às vezes fazemos crer que existiu. Isto é uma opinião pessoal. Pois Isto não é uma entrevista assim, mas agora fiquei curioso de saber uma coisa. Responsabilizou um pouco os vendedores pela forma, enfim, como se relacionam hoje em dia, não têm muita informação a dar, ou dito de outra maneira, os consumidores têm mais informação muitas vezes que os vendedores. As marcas adaptaram-se a isso, isto é, estão a formar os vendedores para encarar esta nova realidade ou estão a deixar que eles próprios acabem por encontrar o seu caminho junto do... Tem uma resposta política também. Obviamente, respostas políticas. Obviamente que as marcas estão a encontrar os seus caminhos e a forma de treinar e ter o vendedor preparado para. Mas, honestamente, não há uma mudança grande na forma como se vende um automóvel ainda, hoje em dia. O processo de compra passa claramente por online, está lá, as pessoas estão no online, sabem tudo, informam-se, tomam a decisão e decidem entre 2 ou 3 marcas, as tais 3.7 marcas, eventualmente. Decidem no digital, decidem não... Eu acho que decidem tudo no stand, digital, mais ou menos... acho que decidem tudo no digital. Sim. Continuo a acreditar também foi referido pelo estudo, que a parte emocional, a parte de marca é fundamental, toda a imagem que se cria em torno de um determinado produto é fundamental. E cada vez mais, e é nisso que eu pessoalmente acredito, que é cada vez mais as marcas, e mais uma marca como a Mercedes, tem que se tornar uma marca, para não ser uma marca amada, experiencial. Ou seja, a decisão torna-se, ou a decisão toma-se, quando a pessoa se senta num volante e tem um volante à sua frente e conduz o automóvel, aí que a decisão é tomada. Até lá estamos no mundo digital ainda, mas o contacto físico com o produto é fundamental. Mas que não tem, nem deve acontecer. Não está decidida já, ou seja, o consumidor já eu acho que não decisão. está decidida, porque o vosso estudo também diz que durante aquele processo ele tomou a decisão por uma, mas vai acabar por comprar outra. E portanto o estudo também diz isso. E eu acredito nisso, acredito que, apesar do online fazer com que a pessoa tenha aquela confiança que vou para aquilo que é aquilo que eu quero, quando se experimenta e quando se senta, e esse sentar dentro do automóvel não deve acontecer dentro do concessionário, não é aí que acontece com o produto parado, acontece da experiência do produto. Cada vez mais a parte experiencial de produto e de marca complementa com o online. E aí a rede é importante, obviamente, mas a experiência produto deve ser feita fora da rede, na minha opinião. Porque aquela coisa de fazer um test drive de 10, 15 minutos no trânsito em Lisboa não acrescenta valor nem o torna diferenciador. E, portanto, toda a experiência, todo o envolvimento e toda a parte emocional de marca que é criada numa experiência de produto, de condução, para mim é o fator de decisão na compra do automóvel. Muito bem. Manuel Ramos, enfim, esta questão toda do car sharing, isso significa que, no caso da Brisa, as infraestruturas têm que ser alteradas para permitir que tudo isto funcione de maneira diferente, têm que ser feitos investimentos rapidamente. Há
alguma calendarização que nos permita perceber como é que as autoestradas se vão adaptar a esta nova realidade, por exemplo? E não só, autoestradas e não só. Não só, mas falando especificamente das autoestradas, até porque acreditamos que as autoestradas são um campo ideal para as primeiras experiências e para as primeiras inovações. Fala-se muito hoje em dia nos connected cars, ainda hoje ouvimos aqui a falar o Carlos bastante sobre isso, sobre os carros conectados. Nós na Brisa costumamos dizer que o carro conectado não foi inventado em Silicon Valley, mas em São Domingos de Rana, quando no início dos anos 90 criámos o sistema Via Verde, em que pela primeira vez há uma ligação, o carro conecta-se com a infraestrutura para o tema do pagamento e para o tema do pagamento da portagem, mais concretamente. Aquilo que hoje muito se fala no V2I, no Vehicle to Infrastructure, e portanto da necessidade de ligar, conectar o carro à infraestrutura. Portanto, a tecnologia e a inovação são claramente, fazem parte do ADN da Brisa, e nós estamos a preparar, como perguntava. Mas o que é que significa estar em preparar-se? Para nós percebermos qual é o grau de urgência, ou para conseguirmos basicamente, com a velocidade com que tudo isto vai acontecer. Os connected cars, por um lado, por outro lado, os veículos autónomos, ganham muito em estar ligados, em interagir com a infraestrutura. E, portanto, isso exige que a infraestrutura se prepare para poder interagir com os veículos que ali circulam. Temos aí na indústria protocolos de tecnologia chamado Corporate Intelligence Transportation Systems, que no fundo estamos já a trabalhar para poder interagir com os veículos. Eu vou ser mesmo chato. O que é que significa estar a trabalhar? Que investimentos estão a ser feitos? Nós temos uma série de iniciativas. Não percebo. Temos uma série de iniciativas nesta área. Participamos num conjunto de programas europeus, como é o SCOOP, o Sea Roads. Tivemos em outubro, para ser concreto e para materializar em exemplos concretos, tivemos em outubro, colaborámos com o projeto AutoSeats na CREL, onde tivemos Portanto, veículos... estão a ser feitos testes já nesta altura? Foi um piloto em colaboração com o Instituto Pedro Nunes, com a ANSR, com o IMT, em que tivemos um piloto na CREL em outubro, com veículos autónomos e com veículos conectados. Nós, enquanto Brisa, não só fomos o anfitrião do campo de testes, como também fomos responsáveis pela infraestrutura de comunicação com os veículos. Portanto, concretamente, mais uma vez, são instalados hotstops, na infraestrutura, que permitem comunicar com os veículos. E, portanto, fizemos ali um conjunto de ensaios, de testes. E que conclusões tiraram desses testes? Que de facto é bastante útil, ou seja, quando um veículo conectado que vai na infraestrutura, às tantas recebe da própria infraestrutura informações que 100 metros à frente ou 200 metros à frente há um acidente, ou há gelo, ou há alguma situação que seja relevante, isso contribui bastante para a melhoria das condições de circulação. Deixe-me aproveitar o que está a dizer para perguntar ao Ricardo Lopes, diretor de marketing da Renault Portugal. Na verdade, nós quando entramos hoje no automóvel ainda sentimos que ele, enfim, exceto os Tesla que têm aquele ecrã monumental e que distrai bastante, na verdade que ainda são estruturas que, do ponto de vista mecânico, digamos assim, estão muito evoluídas e têm sido feitos grandes investimentos. Do ponto de vista digital, estão muito atrasados, estão num mundo ainda bastante diferente e, portanto, toda esta comunicação ainda é muito rudimentar. Tem sido, apesar disto que estamos a falar, da forma como o cliente se relaciona ou compra os automóveis, na verdade o automóvel ainda são um pouco, enfim, ainda estão num mundo atrás. Sim. É verdade que nos últimos anos o investimento tem sido sobretudo naquilo que é a componente tecnológica, ambiental, também fruto daquilo que é a pressão fiscal e toda a pressão pública em torno daquilo que é a questão ambiental. Agora, é verdade, e é um bocadinho um lugar comum dizer-se que aquilo que nos reservam os próximos 5 anos é muito mais do que aquilo que nos reservou os últimos 50. E a verdade é que toda essa digitalização
vai chegar também ao produto automóvel. Pode antecipar-nos algumas dessas coisas que podem acontecer, em que tornem isto que falámos há pouco realmente mais palpável? Eu diria que nós, muito se fala, e é um bocadinho tema também do momento em Portugal, a questão da tecnologia diesel, o que é que vai ser, a eletrificação, mas a realidade... Não faça como o Ministro do Ambiente, não é? Não vou ser... Não falo como o Ministro do Ambiente. Não vou ser politicamente Eu comprei um diesel há incorreto. meses, estou já arrependidíssimo. Não, mas eu acho que o grande desafio já está muito além disso. E quando falamos aqui de carro conectado, de condução autónoma, isso vai ser uma realidade e a muito breve prazo. Mas vai ser uma realidade ainda com uma dimensão muito, muito pequena, muito ínfima, para um grupo de pessoas muito restrito, com capacidade financeira para o fazer, ou a democratização desse tipo de automóvel acontecerá com uma rapidez que não estamos hoje à espera? A democratização vai ser muito rápida. A democratização vai ser muito rápida. Obviamente que estamos a falar de uma revolução naquilo que é a relação com o automóvel. Imagine-se o que é tudo aquilo que é a utilização do automóvel passar a deixar de ser um momento onde uma pessoa está concentrada exclusivamente na condução e vamos ter plataformas onde, seja por via de utilização profissional, seja por via do entretenimento, temos ali todo um conjunto de potencialidades em torno dessa plataforma. Vai ser democratizado. E se fala-se dentro das marcas mesmo assim, isto será possível que eu dentro de 4 ou 5 anos, quando vinha a caminho, imagino, venho moderar uma conferência, em vez de ir a conduzir, venho-me a preparar, ou venho ver um filme, e isso vai acontecer. Sem dúvida. Num período de tempo... Vê lá o que é que vais dizer. A pergunta de $1 milhão. Não sei, porque quando ouvimos falar disto, e nos últimos anos temos ouvido falar com muita insistência, enfim, não só no Web Summit, mas sempre que há estas reuniões e lemos artigos sobre o assunto, coloca-se aqui uma grande ênfase na evolução tecnológica. Mas ela está mesmo para acontecer? Não estarei a cometer inconfidência se disser mas que cometa uma inconfidência. no prazo de 2 anos existirão já níveis de evolução de condução autónoma bastante assinaláveis. Obviamente que não é no prazo de 2 anos que vamos ter cidades repletas de carros autónomos com zero intervenção humana. Obviamente que não é isso que vai acontecer. Agora, durante o ano 2020, posso dizer que vão existir propostas de evolução de condução autónoma já bastante assinaláveis. Em termos de democratização, não vai ser o tipo de tecnologia que vai estar muito restrita apenas a quem tenha um determinado nível de capacidade económica. Portanto, não vai estar ou vai estar? Não vai estar. Vai ser democratizado, vai estar disponível, não diria a qualquer português, mas vai ser algo bastante democrático. Muito bem. Bernardo Ruda, eu queria perceber o seguinte, enfim, falámos da forma como os consumidores se relacionam e aproveitam a informação que existe na web para se informar sobre os automóveis. Ficámos a saber que até sabem mais do que os próprios vendedores, sabem o tamanho da jante, que jante é que é, sabem as cores todas, enfim, esmagam o vendedor no momento da compra, mas na verdade é preciso depois ir ao local, ao stand, concretizar essa compra. A Tesla, que enfim, tem sido sempre referida como um exemplo de disruptor e, portanto, a obrigar as marcas a mexer-se, não tem stands, tem espaços que cria em centros comerciais para ter uma espécie de showroom, mas não vende os carros muitas vezes pela internet. Essa forma de vender vai desenvolver-se ou não? E qual o maior bloqueio para que isso não aconteça mais depressa? É sempre muito difícil e eu faço sempre uma análise histórica quando penso nestas coisas. Eu, pessoalmente, tenho sempre uma visão romântica da relação do consumidor com o ato de compra, sobretudo de um produto de alto envolvimento. Emocional, sim. Emocional, que mesmo que tenha um conjunto de características e de atributos muito racionais, há sempre uma componente emocional. Sim. E se nós formos pensar há 10, 12 anos, a indústria automóvel, a par das telecomunicações, era o verdadeiro investidor em digital, em comunicação digital em Portugal e não só. Havia depois o crédito ao consumo, que era ali um outlier, mas claramente eram as duas indústrias, porque existia uma grande, no fundo, afinidade entre a tecnologia e inovação associada à indústria automóvel e a própria comunicação nas plataformas digitais. Isto era óbvio. E a tentação, e na sua pergunta, a tentação era sempre, e sempre foi, e acho que vai continuar a ser, de alguma maneira, encurtar o funil de compra, porque as pessoas conhecem as marcas, mais ou menos sabem quanto dinheiro é que têm para gastar, ou
potencialmente podem gastar. Acabam sempre por gastar mais, não é? Sempre gastar mais. Escolhem ali uns 3 ou 4 marcas que se enquadram naquele momento das suas vidas e depois vão pesquisar, vão à procura, etc. E a tentação das marcas que têm notoriedade em encurtar o funil de compra, serem consideradas nessa decisão, é muito grande. E as plataformas digitais permitem fazer isto, permitem criar momentos, micromomentos, e agora está na moda, e até explicar isto, que no fundo são os micromomentos de decisão, que é, eu já não tenho que saber tudo sobre a marca, a marca só tem que encontrar aquela pergunta que eu estou a fazer, que é se esta marca é certa para mim, se tem os atributos certos, se eu tenho dinheiro para pagar, e foi uma tentação muito grande. E esta tentação ajudou a que o investimento em digital e em comunicação digital, no fundo, fosse crescendo, sobretudo com o suporte, muito antes do grande consumo entrar no digital, pelo setor automóvel e também pelas telecomunicações, Sim, por razões os diferentes. setores dianteira, o setor automóvel e telecomunicações. Claramente. E continuam a ser, e continuam a crescer. Mas um telemóvel eu compro pela internet sem problema nenhum. Agora sim. Só que eu estava a tentar pensar ontem num exemplo que fosse muito fácil de perceber. E lembrei-me, não sei se faz muito sentido ou não, mas para mim é uma espécie de síndrome Robocop, que é... Isso é perigoso, não? Mas é verdade que é, de repente, nós vemos um super polícia com super precisão, velocidade, tiros certeiros, que consegue adivinhar os crimes que vão acontecer, mas que descobre que tem um ser humano dentro dele e tem que tomar uma série de decisões que são emocionais e que interferem nas suas decisões e que existem, não podemos negar que elas existem. Isto também existe num ato de decisão, uma compra, e sobretudo uma compra de um bem de alto envolvimento. Só para dizer, e foi esta a tentação, e foi este o momento que fez com que, de repente, as marcas percebessem que, ok, eu consigo ter muita precisão na maneira como falo com os consumidores, mas eu tenho que ir muito mais longe. E só para dar um exemplo. Mais longe significa? Eu vou explicar. Nos Estados Unidos, o ano passado, pela primeira vez, o investimento em display, portanto, em comunicação não precisa, não direcionada, não com o objetivo de conversão imediato, foi maior do que o investimento em search. Claro que search foi muito grande também e cresceu. Vai ter que me traduzir isso porque eu não percebi. Ou seja, as pessoas, o ano passado, pela primeira vez, o setor automóvel investiu mais em recrutar consumidores que não conhece, cujo comportamento não está ainda identificado, do que consumidores que, basicamente, já conseguiu detectar como tendo o dinheiro na mão para comprar um carro. Ou seja, deu um passo atrás e percebeu que o digital é igualmente importante para conhecer pessoas, procurar pessoas que não estão no momento de compra, mas sim no momento anterior à compra. Eu penso que é isto. Ou seja, fica mais próximo da televisão, é isso? Sim, exatamente. Eu acho que o digital... Porque, repare, se o digital é um meio que agrega outros meios, sempre se disse isto, não é? O digital não é um meio, é um agregador de meios. Todos os conteúdos, televisão, rádio, imprensa, estão no digital. Então, se o digital é um meio que agrega outros meios, também tem que ser uma plataforma que comunica como os outros meios e que tem as funções que os outros meios têm. Mas já o faz, na verdade, muitas vezes, quando se clica num artigo de jornal ou numa reportagem, aparece a publicidade, aquele spot televisivo de 20 ou 30 segundos com uma marca automóvel. Faz. Só que a tentação das marcas é entenderem aquela comunicação como uma comunicação de elevadíssima precisão, um Robocop sem emoção, que é uma comunicação de eu estou exatamente no momento certo para encontrar um consumidor que está predisposto a comprar, tudo está alinhado para aquele consumidor encontrar a minha marca. Porque este objetivo de encurtar o funil de compra, que o setor automóvel, que é muito importante para o setor automóvel, depois tem um terceiro desafio, que é não pode permitir que a concorrência fique com aqueles contactos. E, portanto, basicamente é um setor que vai continuar a crescer o investimento por todas estas características, porque tem muita afinidade com o meio digital, e porque se não fizer, vem um concorrente que vai procurar. E se 24% das pessoas, depois de decidirem uma marca, trocam por outra, nenhuma marca automóvel vai poder permitir que esse espaço seja ocupado por outro. E, portanto, claramente vão continuar a investir nessas plataformas. Agora, eu concordo que, e por tudo o que eu vejo, eu concordo que, e eu sei que é uma visão até um pouco romantizada, mas eu concordo que... Está cheio de românticos hoje aqui. Mas é verdade, mas eu concordo que não vai substituir o facto das pessoas poderem experimentar, ter uma experiência dos carros, mesmo que seja virtual, que vai ficar muito aquém, acho eu, para já. Vai ficar aquém. Eu acho que é impossível ter essa Esse passo vai ficar aquém. Jorge Aguiar, que informação é que recolhem? Tem muitos visitantes no vosso site, seja no PC, seja no mobile, recolhem certamente alguma informação, a Google também recolhe informação, dados,
chamado Big Data sobre os consumidores. Essa informação que recolhem, de que forma é que tem permitido ajustar e melhorar a forma como depois se relacionam com os consumidores? É mais uma pergunta política também. E se tiverem a malta da proteção de dados, arranja um problema enorme. Não está aqui nenhum presente. Se tiver, denuncie-se já. Vamos lá por partes. Hoje em dia, uma marca como a Mercedes-Benz, dos nossos clientes atuais, vamos para já segmentar, dos nossos clientes atuais, sabemos tudo. Ou seja, conseguimos saber tudo. Conseguimos saber onde é que ele esteve, a que horas é que esteve, quanto tempo o carro esteve parado, para onde é que andou. Sabemos tudo. Dos modelos a partir de uma certa... Dos modelos a partir de uma certa... Eu diria praticamente quase todos os modelos estão em circulação. 80% dos carros estão em circulação Você agora. não diga isso à judiciária. Por isso é que eu estou a dizer, tenho que ter imenso cuidado com o que estou a dizer. Eu nunca mais compro Mercedes na vida. Pronto. Sabemos tudo. Não podemos usar essa informação ainda, mas permite-nos a nós perceber o comportamento dos nossos clientes atuais. Portanto, isto é aquele grupo que são os nossos clientes atuais. Essa pergunta, para quem não é nosso cliente, não sabemos propriamente nada, para além do que sabemos que interagem connosco nos nossos chats, nas nossas plataformas, nas nossas redes sociais. Agora, hoje em dia, uma marca como a Mercedes, você é cliente de Mercedes, vai para o Porto, e tal como dizia aqui o meu colega da Renault, nós vamos conseguir, e quando vamos conseguir daqui a 1, 2, 3 anos, 2 anos no máximo, fazer tudo o que quisermos. Ou seja, a pessoa vai para a Serra Nevada e nós conseguimos entrar em contato com a pessoa e perguntar-lhe: você quer pôr um bocadinho mais de potência no seu carro? Ou seja, nós remotamente conseguimos, a pessoa vou inventar 100 cavalos naquele momento, porque anda o dia todo na cidade, vai para a Serra Nevada, quer passar a ter 200 cavalos no seu automóvel, e nós remotamente podemos fazê-lo. Isso vai acontecer já. Isso vai poder acontecer? Vai acontecer, muito em breve. A tecnologia já o permite fazer. Aquilo que falava também da condução autónoma. Você pode ir hoje de Lisboa ao Porto em condução, vai lá, semi-autónoma. Tem que ir pondo as mãos no volante e tirando, mas os Mercedes permitem, mas Mercedes e outras marcas permitem-no fazer hoje em dia. As ruas, os traços contínuos não estão preparados para isso, mas isso já acontece. Certo. Portanto, nós sabemos tudo sobre o cliente, conseguimos interagir com o cliente hoje, que é nosso cliente, portanto, e vamos conseguir fazê-lo. Quem não é nosso cliente, eu estou um pouco como o Bernardo, na parte romântica da coisa, que é, vamos torná-los, fazer com que eles se apaixonem por nós. Todos os clientes. Então, mas é essa parte que me interessa também perceber, que é do ponto de vista comercial. Que instrumentos é que esta nova realidade digital tem trazido à Mercedes e às marcas em concreto, que têm facilitado, melhorado o relacionamento com o cliente? Permite ser mais preciso, certamente, na oferta que é dada, na forma como chegam a essas pessoas. Sim, claramente. Se puder ser concreto, especificamente, em algumas informações... Claramente que permite. Sim. Eu, pessoalmente, não sei se é o caminho certo. Continuo a acreditar que as marcas, tal como uma Apple, tal como uma Coca-Cola, tal como uma Google, têm que comunicar para o mundo. E aquela coisa, nós comunicarmos especificamente para determinados segmentos, começamos a falar só com determinadas pessoas, como dizia o Bernardo e bem, que se já estão em processo de compra, mas que eu investi tudo naquela pessoa, depois acabou por comprar outro modelo. Portanto, eu preciso ir buscar o mundo todo. E uma marca generalista, ou não, uma marca prima como a Mercedes, que hoje em dia também é uma marca mais generalista, tem que comunicar com toda a gente e tem que criar aquela paixão, aquela emoção em torno da marca, e quando for à experimentação acaba por comprar. Claramente que o mundo digital permite fazer essa segmentação, permite falar com eles, permite dizer-lhes tudo. Se ele de manhã gosta, vou inventar, de iogurte de morango, e se para mim as pessoas gostam de iogurte de morango, compram Mercedes, então vou falar com aquela gente. Vou fazer um exemplo estúpido, mas de facto é isto. Permite fazer estas segmentações completamente... Permite ser específico, ter o alvo mais definido e facilita isso. E fazemos. Mas é preciso ter um buquê de comunicação que alargue e que não foque demasiado no consumidor A, B ou C. Eu acho que sim. E isso acontece na gestão dos orçamentos das companhias de automóveis? No meu caso acontece, e claramente. Com que proporção? Podemos saber a forma como dividem esse orçamento? Aí também é difícil dizer, porque depende de situação para situação. Estamos a fazer uma campanha mais tática, estamos a fazer uma campanha de imagem, estamos a fazer uma campanha para lançar um determinado modelo. Escolha se queremos contactar mais senhoras ou senhores... um novo modelo para senhoras, por exemplo, um carro mais dirigido para o sexo feminino, a forma como gerem esse orçamento é dividida, grosso modo, como? Lá está. Se é só para senhoras, claramente que a gente vai investir mais em meios ou usar o digital para contactar só as senhoras. E, portanto, todo o budget é direcionado para isso. Isto é um exemplo teórico. Vamos só contactar senhoras, claramente que o budget será maioritariamente direcionado para aquele grupo e o digital permitirá fazê-lo. E para se dirigirem às senhoras, procuram o quê na internet, na web? O que é que procuram
Onde é que colocam esse... Eu acho que vamos tentar encontrar quais são os comportamentos das senhoras, não é? Aquilo que diziam há pouco, se alguém está em processo de compra de casa, achei fantástico este exemplo que deram de manhã, não tinha pensado nisso, está em processo de compra de casa, se calhar é porque a família cresceu. Se a família cresceu, se calhar precisa passar de um carro mais pequeno para um carro maior. E, portanto, isso é Essas as novas ligações são segmentações feitas, que eu acho que devem ser feitas e que acredito nelas, mais do que propriamente as segmentações mais antigas que usávamos, ou por idade, ou por ser casado, se não é casado, etc. Portanto, esse tipo de comportamentos são mais importantes cada vez mais. Portanto, são mais finas as análises Eu e acho que menos... sim. E acho que é por aí que devemos caminhar, é por aí que o digital poderá ajudar também. Poderá, e muito bem. Manuel Ramos, falámos aqui, enfim, as cidades estão claramente a mudar, hoje vemos, são trotinetes, bicicletas, enfim, o andar de automóvel é cada vez mais complicado dentro da cidade, mais caro também o estacionamento. Que implicações é que isso tem depois para uma empresa como a Brisa? Que implicações é que tem na gestão dessa informação? Estamos a falar, tem sido referido com alguma insistência nos últimos tempos, o facto das cidades quererem ver livre dos automóveis para ter um tipo de mobilidade diferente. Como é que vê esse fenómeno? Nós temos feito, de facto, aqui um esforço grande de digitalização na relação com os clientes, também para os conhecer melhor e para poder ir para além do automóvel. Não é? Temos feito este caminho do carro para as pessoas, do identificador para as apps, para tentar exatamente uma maior interação digital com os clientes, que nos permita oferecer-lhes mais do que aquilo que é a infraestrutura da autoestrada. Tem Para até isso, a Drive Now, a Brisa, não é? Tem também exatamente, uma estrutura de car share. a Drive Now é uma operação de car sharing em Lisboa, que disponibiliza uma alternativa muito moderna para a deslocação dentro da cidade. E funciona? Funciona lindamente, estão mais de 200 veículos espalhados na cidade de Lisboa e, portanto, com a app, mais é ou menos utilizado, com é bastante o tema utilizado. digital, é bastante utilizado. Os carros estão disponíveis para serem utilizados de um ponto A ao ponto B dentro da cidade de Lisboa. Temos a nossa app Via Verde, que é o principal meio de comunicação digital, que teve já mais de 1 milhão de downloads no final do ano passado, portanto, com bastante relevância, que para além de todos os temas de self-care associados à Via Verde, permite também... Mas se quiser especificar que Tem, serviços são esses? os serviços depois permitem acesso a apps específicas, como é o Estacionar, não é? A app Estacionar, que está já disponível em 12 cidades do país e, portanto, que permite, como dizia, quando se chega à cidade, como é que se deixa o carro para o estacionamento de rua, tem o Estacionar. Tem outra app, tem acesso a outra app específica que está a dar os primeiros passos para os transportes públicos, pagamento em transportes públicos. Tem o acesso ao tal car sharing, tem acesso a uma plataforma de ride sharing ou carpooling, o Carlos falava há pouco no BlaBlaCar, o Via Verde Boleias permite também as pessoas encontrarem-se e poderem partilhar uma viagem para que seja mais fácil o estacionamento ou a entrada na cidade. E, portanto, temos vindo a trabalhar muito nas necessidades. E dessa recolha de informação que vão fazendo, que conclusões é que têm tirado sobre o consumidor? Eu diria que ainda estamos a aprender, não é? Nós, durante muitos anos, estivemos muito focados no carro e agora estamos a focar-nos nas pessoas. Esta transição está-nos a levar para um melhor conhecimento dos clientes, para tentar perceber quais é que são as necessidades, de facto, que eles precisam, para além da utilização da autoestrada. E não houve nenhuma assim surpreendente que tenha resultado desta temos feito várias experiências, o Drive Now, este do car sharing é uma delas, o carpooling, o Via Verde Boleias também bastante inovadora. E funcionam? Isto Funciona. Há disponibilidade das pessoas para usarem há oferta. Essas empresas são viáveis? Elas são viáveis e vão funcionando. Esperemos que sim, não é? Então, esperemos. Muitas vezes estão na fase inicial, não é? Certo. Foi lançada há 2 anos a Drive Now, salvo erro, mais ou menos. Tem business cases positivos. Sim. Tem um business case positivo. Muito bem. Ricardo Lopes, 2 perguntas. Uma é saber se esta democratização da informação, que é ótima, as pessoas conseguem aceder aos preços de forma instantânea, se isso tem provocado uma pressão maior junto das marcas, isto é, o combate pelo preço é hoje cada vez mais feroz, esmagando as margens. E a segunda pergunta é se depois a questão do preço, o automóvel é caro, as novas gerações, enfim, que se movimentam nas cidades,
têm dispensado o automóvel, muitos nem sequer tiram a carta, e este movimento de libertar as cidades dos automóveis, se preocupa de alguma maneira as marcas automóveis, preocupa certamente, mas como é que vê o problema? Bom, relativamente à questão da democratização da informação, para nós isso não é um problema, mas pelo contrário, porque permite, acima de tudo, valorizar aquilo que é o produto e é aquilo que nós mais privilegiamos. Se é verdade que os clientes estão cada vez mais informados e quando chegam à concessão muitas vezes já sabem mais do que o próprio vendedor, isso não é necessariamente mau, porque eu pegaria um pouco no conceito do dar carinho, dos afetos, porque realmente hoje nós eu diria não falamos... que é mau, eu não quero carinho de um vendedor, se for queria informação. Sobretudo, nós hoje não falamos de vendedores, falamos sobretudo de uma abordagem de conselheiro, de alguém que basicamente faz a ponte entre determinadas expectativas e determinadas necessidades e é um produto que ele tem, efetivamente, para vender. Que está mais ligado à parte financeira, na verdade. Acaba por ser mais um conselheiro de ver como é que não aquilo... só financeira, porque hoje as marcas têm gamas de produtos e serviços enormes e, independentemente do conhecimento dos consumidores, há sempre uma dificuldade em os clientes terem toda a noção daquilo que é a oferta de produtos e serviços que uma marca automóvel tem. Portanto, basicamente é um encontro de necessidades. É um encontro de necessidades e o vendedor acaba por ser quase um facilitador desse encontro. Obviamente que a questão preço, a questão de desconto é cada vez mais um fator decisivo e sobre o qual há uma pressão enorme. Por isso é que o caminho das marcas, que todos temos feito, é, acima de tudo, assente na valorização do produto, exatamente para acrescentar valor à interação que ali acontece. Relativamente à questão a questão da posse, a questão da utilização do automóvel e o que é que as novas gerações entendem ser a relação com o automóvel. Independentemente da posse, da compra, a interação com o automóvel acaba por ser sempre uma necessidade, porque até que se descubra o teletransporte, as pessoas terão sempre a necessidade de se deslocar do ponto A para o ponto B. Se ela ocorre com um automóvel comprado, ou com um automóvel partilhado, ou com qualquer serviço de mobilidade, existe uma panóplia de soluções disponíveis. Reduz o volume de venda, evidentemente. Se grande parte das pessoas, ou uma parte das pessoas, transitar para um carro partilhado, o volume de vendas cresce automaticamente. O caminho será sempre pela otimização da utilização do bem automóvel, indiscutivelmente. Agora, também as marcas automóveis estão a evoluir de um conceito de venda do automóvel para um conceito de disponibilização, venda de serviços de mobilidade. E esse vai ser o caminho. E as marcas estão também a apostar nisso. É uma espécie como a Xerox que tirava fotocópias e depois passou a fazer coisas um pouco diferentes. É a transição do hardware para o software. Certo. Claramente as marcas vão também entrar por esse caminho, até por via daquilo que é a evolução do produto. Porque a partir do momento em que o produto passa de um produto térmico para elétrico, de elétrico para autónomo, todo o conceito de interação com o produto muda. E também por via daquilo que é a digitalização, e não é só do setor automóvel, é da sociedade, obviamente que também a desmaterialização da posse é uma realidade e que vai acontecer muito rapidamente. Que vai acabar por acontecer. Muito bem. Bernardo Rodo, a questão do investimento das marcas na web. Falámos há pouco da dimensão dos anúncios. Grande parte dos anúncios são consumidos no mobile. E a verdade é que alguns não se adaptam propriamente ao mobile ou usam sempre a mesma configuração, isto é, nós vemos o anúncio ou assim. Enfim, isso tem sido trabalhado junto às marcas para lhes explicar como usar este instrumento de forma mais interessante? Sem qualquer dúvida mesmo, e a evolução é brutal até. Se nós pensarmos no volume de investimento que o setor automóvel representa, mesmo na distribuição dentro de cada marca, do peso que o digital, que o investimento digital tem nesse consegue situar-nos o número, dar-nos o número mais ou menos? Acima de 20%, claramente. Acima de 20%. Em média. E, portanto, média do setor. Certo. E, portanto, não poderia haver este nível de investimento sem haver uma contraparte de qualidade depois do consumo dos conteúdos que quem está a utilizar a internet acede. O vídeo é cada vez mais importante, isso é... O vídeo é central do automóvel, é central. As marcas, enfim, automóveis têm uma grande vantagem, que é conseguem produzir e centralizar a produção de qualidade a nível mundial e, portanto, ter conteúdos muito bons, mesmo agora, já se fala, vai demorar mais tempo, mas
quando os próprios menus de navegação, por exemplo, das box ou o Netflix, enfim, todas as soluções de comunicação vídeo para além do digital, e obviamente que o YouTube tem um peso muito relevante e significativo, mas quando outras soluções também estiverem preparadas, não tenho dúvidas nenhumas que o conteúdo vai ter qualidade. Há uma questão adicional aqui que é, e esta questão já tem sido levantada e é problemática, e que é, neste momento, o consumidor, quando está fora de casa, paga para ver publicidade, porque basicamente está a consumir banda larga, a não ser que esteja ligado em wireless, mas muitas vezes não está. E as estimativas por alto é de que o custo dessa banda larga pode consumir até, o peso de consumo de publicidade pode consumir até 50% do consumo de banda larga. Portanto, o consumidor quer evitar essa... O consumidor está a pagar para ver publicidade. A publicidade tem que ser excepcional. Uma das características do setor automóvel, e eu li isto em vários artigos ao longo dos anos, e é engraçado que continua a ser, ainda agora recentemente, é que combina, no fundo, 3 características, e a última vai aqui direta para o Ricardo, e que é inovação, claro, indústria de inovação. Aliás, se nós formos ver as próprias soluções de mobilidade, são elas próprias desenvolvidas em plataformas tecnológicas, não é? Porque para nós, o car sharing ou os Ubers, enfim, todas essas soluções de mobilidade vivem nas plataformas tecnológicas, no telemóvel. Mas pronto, inovação, claramente, criatividade, que é um fator muito interessante, porque tem que haver uma distinção emocional no limite, e depois perseverança. E aqui a perseverança é que é muito engraçado, porque é muito consensual. O que é que isso significa? Não sei, mas é muito perseverança interessante. É continuar a investir loucamente. Não é no investimento, é esta ideia de o consumidor está próximo de uma decisão, é difícil de o encontrar, é uma porcentagem muito pequena, não é? Aquele consumidor, aquele indivíduo que está preparado para tomar uma decisão, e as marcas têm que recrutar, ou seja, têm sempre que trabalhar. Tem que manter um relacionamento Tem que sempre permanente. trabalhar enquanto marca para nunca deixar de ter esta relação, porque no momento da decisão é ao contrário, em vez de procurarem aquele que já tem a decisão quase tomada e irem ao encontro dele, é trabalhar uma relação e nunca deixar de trabalhar essa relação. Tira-me aqui uma curiosidade que tenho, enfim, imensa. Quando vejo as publicidades, enfim, seja no computador, seja no telefone, tenho muitas vezes a oportunidade de não ver o anúncio. Desligo o anúncio, ou diz daqui a 20 segundos ele termina, e eu estou 20 segundos desesperado à espera que ele acabe, ou tem mesmo uma coisinha para clicar e dizer ignoro o anúncio. Como é que funciona esse mercado e porquê é que é dada essa oportunidade, essa possibilidade ao consumidor de não ver o anúncio? No fundo, nem todas as plataformas permitem isso. É uma questão de preço, de ser mais barato. Nem todas permitem isso. Sim. E, no fundo, é um modelo total de transparência. E o YouTube foi, no fundo, pioneiro nessa solução, que o consumidor só vê o anúncio e o anunciante só paga por esse anúncio se o consumidor estiver, de facto, interessado em ver. Curiosamente, anda à volta de 80%, o skip já foi menor, inferior. O Frederico ou o próprio Bernardo terão melhor situação que eu para responder a média do própria plataforma, mas são valores muito significativos. Portanto, o skip, as pessoas que saltam o anúncio, a percentagem é muito elevada, mas continua a existir. Quem veja, as marcas têm que se esforçar para desenvolver conteúdos que sejam interessantes e cativantes e que naqueles primeiros 5 segundos apelem ao interesse para que os consumidores vejam, e as marcas pagam efetivamente o que foi visto. Portanto, há aqui um equilíbrio interessante em termos da qualidade. Mas o que está a dizer então é que a maior parte das pessoas prescinde de ver o anúncio, é isso? É. Tem a ver com isso também, tem a ver com a duração dos formatos, tem a ver com a adaptação dos formatos ao meio. A sua pergunta é muito assertiva, porque no fundo, se os conteúdos se eles fossem não forem mais curtos, se eles fossem de 10 segundos, se não fossem de 25 ou 30, essa possibilidade já seria reduzida. A eficácia do anúncio iria aumentar, embora a mensagem tivesse que ser comprimida. O número de pessoas que ia ver o anúncio ia aumentar certamente. A eficácia é discutível, porque eu já vi anúncios de 1 minuto. Fizeram esses testes? Eu já vi anúncios de 1 minuto terem taxas de visualização muito interessantes. Tem muito a ver com o conteúdo. Mas tem sentido, talvez de forma errada, dir-me-á, que essa possibilidade, essa hipótese de o consumidor, de eu próprio, prescindir de ver o anúncio tem vindo a ser reduzida. Isto é, cada vez mais, nomeadamente, enfim, nos média, sou confrontado com o anúncio e tenho que o ver até ao fim. Os dois formatos continuam a existir. Mas é menor. O que tem vindo a tendência tem vindo, parece-me, eu gostaria que me dissesse se é verdade mais ou ou não, menos. Os formatos dentro dos conteúdos, aqueles chamados in-content, portanto, são formatos, eu estou a ver uma notícia, aparece-me um formato durante essa notícia.
se eu parar, eu consumo o formato na totalidade. Esse é aquele que antecede a notícia. Antecede, exato. Um vídeo, por exemplo, que antecede, um conteúdo. Um vídeo da Mercedes que antecede uma notícia sobre o Bayern de Munique. Depende das plataformas. Há plataformas que permitem fazer skip e, portanto, a pessoa não ver o anúncio. Há outras que não permitem isso e, portanto, a pessoa é obrigada, entre aspas, a ver o anúncio. No entanto, os nossos, diversos estudos ao longo destes anos demonstram que, de uma forma geral, exceto, claro, que se for muito forçado e depois tem que haver limites o número de vezes que o mesmo utilizador vê o mesmo anúncio, há um conjunto de regras que são fundamentais, mas, de uma forma geral, os utilizadores, se for relevante para eles, apreciam publicidade. E por isso é que estas técnicas de segmentação são importantes por causa disso. Porque se nós encontrarmos o anúncio certo... Nós fizemos um estudo, inclusive, quando foi o lançamento do Online Behavior Advertising, que era basicamente uma plataforma em que permitia a pessoa, o utilizador, excluir os cookies publicitários de uma maneira muito simples. Portanto, eu basicamente recebi uma mensagem antes, quando começava a navegar em qualquer plataforma, dizia: se não quiser receber publicidade, clica aqui e deixa de receber. E a taxa de pessoas que clicaram foi 0,04%, mas mais interessante que isto nós tivemos muitas interações a perguntar se podiam não só receber publicidade, como escolher a publicidade que queriam ver. É engraçado, as pessoas... isto foi quando foi o momento que antecedeu o GDPR. Sim. Ou seja, as pessoas não só não queriam excluir, como queriam poder escolher. E as marcas têm que estar atentas a isto, que é, de facto, as pessoas estão interessadas, aqueles conteúdos servem para alguma coisa e são úteis para eles. Jorge, quando fazem a definição do orçamento, olham para esta questão em particular de saber, bom, este anúncio vai ter que passar na web por inteiro, os 20 segundos, ou os 30 segundos, ou 25, e optam mais por esse caminho, ou escolhem o outro, dar a alternativa da pessoa desligar automaticamente? Ou negociam com o meio em concreto? Como é que isso vai acontecer? É um pouco o que o Bernardo disse. Depende da plataforma, mas claramente o consumidor tem sempre a oportunidade de escolher saltar ou não saltar. Isso existe. Nós trabalhamos mais numa lógica de... não é muito importante para nós ter 1 milhão de visualizações, é mais importante que haja interação e que a pessoa queira falar connosco, ou seja, que queira... um engagement com o consumidor. Que haja mais engagement, mas que queira falar connosco. Queremos ir ter com aquele 1% de clientes que estão em processo de compra e querem falar connosco, querem uma proposta, querem fazer um test drive, querem, ao fim e ao cabo, embarcar, ter uma lead, gerar algo de reação por parte da pessoa. Isso é para nós mais importante do que propriamente o número de milhões de visualizações que conseguimos obter. Mas também serve para criar marca, para criar reputação. Claro que sim, esse milhão de visualizações claro que sim. Mas na fase da concretização, portanto, a geração da lead para nós é mais importante do que... Se estamos em processo mesmo de queremos, numa campanha, vender automóveis, por assim dizer, queremos gerar contactos, queremos gerar interação, queremos gerar leads. Este é o core para nós. Claro que a parte toda de visualização e de mostrar um maior número possível de pessoas a marca e a mensagem que queremos é fundamental, porque quem não compra hoje, compra amanhã e fica lá no top of mind, portanto, que é algo importante para nós também. Mas a concretização para nós é mais importante do que propriamente... E do ponto de vista portanto, da gestão do orçamento global, eu há pouco já mencionei já fiz mais ou menos esta pergunta, a televisão, a rádio, os MUPIs, o cinema, os jornais... Como é que isso tudo tem evoluído? O digital tem claramente crescido a uma velocidade muito superior a todos os outros meios, mas qual é a importância por exemplo, da televisão em canal aberto e o preço que é pago para essas inserções publicitárias? Eu estou dentro dos números do Bernardo. 20% do budget é mais ou menos digital. Há mercados lá fora onde é 50% a 60%. Parece pequeno, 20% ainda em Portugal. Estamos aquém daquilo que é... A televisão continua a ser importante em Portugal também. É muito importante. Em horário nobre, 1 milhão de espectadores do telejornal... Com uma estratégia específica é importante. Como outros meios são importantes, o outdoor continua a ser importante. Agora, acho que é de um mix dos meios que tudo funciona. Eles complementam-se e acabam por se conjugar. O digital vai crescer, vai continuar a crescer, acredito que sim. Mas também acredito que vamos ter que encontrar outras formas de estar no digital, não as formas como estamos atualmente, porque também é uma opinião minha, muito pessoal e muito arruaceira, ainda não sabemos exatamente bem como é que devemos estar no digital. Portanto, o que é que isso não sabem como? Quer dizer, estamos todos ainda a dar imensos tiros, a dar imensas oportunidades. Vocês estão presentes nas redes sociais todas, fundamentalmente? Sim, estamos. Instagram... Sim, Twitter, temos toda essa área toda presente, funciona super bem, interagimos com os nossos clientes, temos equipas 100%
não locais, mas temos equipas nativas, portuguesas, fora de Portugal, a gerir as redes sociais. Portanto, temos plataformas, trabalhamos por hubs mundiais, em que eu tenho pessoas em Berlim a gerir as minhas redes sociais, mas é como se estivesse em Portugal, fisicamente, é igual. E essa gestão das redes sociais é específica, é concreta, é individual, isto é, por exemplo, na relação do Twitter. A Mercedes põe um tweet sobre um automóvel. Existe uma reação de um consumidor e de outro consumidor sobre esse automóvel. Essa resposta é dada rapidamente? Essa resposta é dada de imediato, é dada uma resposta em português, é dada uma resposta que responde objetivamente à pergunta do cliente. E se a pergunta for muito desagradável? Se a pergunta for assim daquelas mesmo chatas, qual é a estratégia? Não há assim perguntas desagradáveis. Se alguém fez a pergunta é porque tem alguma... Há os haters, não é? Sim, há os haters que estão mal com a vida, sempre, que é verdade, existem, não é? Mas é uma porcentagem muito pequena. Mas depois há sempre os outros que acabam por defender a marca, nós saímos fora e eles ficam entre eles a discutir. E normalmente quem fala bem sobre a marca acaba por absorver os poucos que falam mal sobre a marca. Certo. Claro que há situações e há, como há em tudo, não é? E vão tentando resolver esse. E resolvemos. Não é a parte importante é mesmo quando alguém pergunta. Vou dar um exemplo concreto. Alguém pergunta sobre o Classe B, uma determinada pergunta. Dá-me informação sobre isto. E alguém que está em Berlim responde-lhe: dou sim, senhora, dê-me os seus dados que eu envio-lhe já a informação toda que me está a pedir. Em canal privado, portanto, na comunicação direta. Em canal privado, mas mais do que isso, mais do que lhe dar a resposta direta para ela, diz: olha, envie-me os seus dados, nós vamos já falar consigo. E o vamos já falar consigo caiu em Portugal, num determinado ponto em Portugal, esta informação e nós já estamos a falar com o cliente. E isso é mesmo rápido? Isso é mesmo rápido, é imediato. Não... Imediato é o quê? É imediato, é instantâneo. É instantâneo mesmo. Se não disser assim, caíram 1000 perguntas em 1 minuto, não é instantâneo, obviamente. Mas ao longo do dia acontecem coisas. E, portanto, ao longo do dia nós vamos estar sempre a responder. E há muitas pessoas a usar esse tipo de contacto já? Há muitas pessoas a usar esse tipo de contacto, sim. Portanto, esta questão que falávamos da venda online, aqui já estamos a vender online, porque já estamos a perguntar determinadas coisas, estamos a enviar informação, a pessoa está a tomar decisões, está a fazer as suas contas e nós estamos a falar com ela diretamente, depois já fisicamente. E isto depois é remetido para um stand, eventualmente, para um... Enfim, sim, para um... sim. Cai dentro da Mercedes-Benz em Portugal e da Mercedes-Benz em Portugal já estamos a falar com a pessoa e de falar com a pessoa estamos a enviar para o concessionário. E há uma diferença de idades nas pessoas que usam esses meios, isto é, as pessoas, naturalmente, intuitivamente, o que eu diria é que as pessoas mais velhas não serão tão adeptas desse tipo de comunicação e, portanto, ainda recorrem a uma forma mais tradicional. Até isso tem enviado, quer dizer, o meu pai tem 76 anos e está no Facebook, acho mais tempo do que eu. Pronto, é aí que eu queria chegar, exatamente. Não diria que haja uma questão de diferença de idades. E o Facebook é uma plataforma, funciona super bem em Portugal, uma plataforma com um target alto, bastante alto, e que são os clientes Mercedes também, e funciona bem, e as pessoas que estão lá são todo tipo de pessoas, desde mais novas a menos novas, e portanto não há propriamente uma diferença, são pessoas mais... não ia tanto por aí. Tem a ver com a potência da pessoa, que a pessoa gosta de fazer. Não há diferenças claras na pirâmide etária da forma? Acho que não, mas continuo a dizer, não é importante para mim, pessoalmente, para a minha marca, se a pessoa tem 70 anos, tem 50, são coisas que nós não olhamos propriamente. Era para tentar perceber se segmentavam a mensagem, tendo em conta, por exemplo, a rede social. Perceber que o Facebook hoje tem pessoas mais velhas, que o Instagram tem pessoas mais novas, que o Twitter tem mais jornalistas, políticos, etc. Isso é uma coisa que fazem essa análise fina de cada uma das redes sociais? Sinceramente não fazemos. Acho que já não o fazemos, não é tanto por aí. Objetivamente, uma pessoa, quando quer comprar um automóvel, tem um determinado plafond. E esse é, de facto, a variável mais importante. Eu tenho 50 mil euros para comprar um automóvel, tenho 50 mil euros, não tenho nem 60, nem tenho 40. Portanto, essa é, de facto, a variável mais importante. Eu não lhe posso tentar vender um automóvel de 100 mil euros se ele só tem 50. Ou tentar vender-lhe de 25 se ele tem 50. Portanto, esta é a variável mais importante. Agora, se ele tem 40 anos, 30 ou 20, não é por aí. Não é por aí. Eu já não acredito muito na segmentação por idades, mas mais pelas tendências das pessoas, da forma como estão, aquilo que dizia se está a comprar casa, se não está a comprar casa. Acho que é mais por aí que devemos caminhar no digital do que propriamente a questão da idade. Acho que a idade não é o fator... Ou seja, a parte tecnológica já está bastante mais democratizada e disseminada, permite a todos ter um acesso normal. Sinceramente. Manuel Ramos, como é que você comprou o último carro? Comprou como? Passou muito tempo na internet? Eu sou um apaixonado dos carros, portanto, eu sou das poucas pessoas que compram um carro sem fazer Sabe mais que o vendedor, não é? Sem fazer o test drive. Mas sim, para o digital na internet é sempre importante.
o que é que sentiu depois na altura da compra do automóvel, no relacionamento que teve com as marcas? Estão aqui uns senhores que lhe podem depois ajudar, mas o que é que sentiu? Que o serviço que era prestado estava à altura da informação que já tinha, Acho que que sim, precisava acho de que mais, que há aqui... O serviço é mais ou menos tradicional, a pessoa vê na internet, escolhe a janta, a cor do carro, chega ao stand e faz as contas, é mais ou menos isto. Eu não sei que era fazer um test drive. Não, mas acho que claramente está toda a informação disponível no online e depois o serviço também no site é fabuloso. Os sites, portanto, hoje em dia são Muito completos. muito completos. Tem aqui um cliente satisfeitíssimo. Eu discordo dele, acho que nós damos mau serviço. O mundo automóvel dá mau serviço aos clientes. Mas ainda bem, fico Mas dá mau contente. serviço porquê então? Porque damos, porque hoje em dia comprar um automóvel, e estamos a falar de Portugal, ou não só Portugal, mas no geral, nós não damos um serviço de hiper mega qualidade, deveríamos dar. O que é que isso significa? Significa que, quando nós hoje, de facto, os chats são fantásticos, a informação está toda lá, mas depois há imensas coisas que ainda falham. Portanto, quando, por exemplo, dizem, a pessoa está interessada, às vezes a pessoa está 24 horas à espera de ter uma resposta. E está, é verdade isso. É verdade, então um mau serviço nós damos, não deveria de acontecer. E acho que é mais por aí que devemos caminhar com marcas também, no sentido de criar, de facto, bons serviços e boa capacidade de resposta junto dos nossos clientes e dos nossos potenciais clientes. Mas é aquilo que eu dizia, o mundo automóvel está a evoluir imenso, acredito que as vendas online, eu acredito mesmo que as vendas online vão aumentar e aquele estudo, de facto, diz 50% das pessoas, ou 57%, se têm a comprar o carro, comprar online, vão comprar online. E é aqui que vai haver, de facto, a grande mudança. Penso que é aqui que vai haver a grande mudança. Mas, pronto, eu acho que o serviço não é ainda um serviço de qualidade que, como marca, deveríamos estar a dar. Qual é a sua opinião? Eu acho que, independentemente da evolução da venda online, e nós na Renault não em Portugal, mas noutros países já existem projetos de venda integralmente online, com pagamento inclusivamente online. Agora existem sempre dois momentos que para nós dificilmente deixarão de ser físicos. É o momento do ensaio, do test drive, que é realmente o momento da experiência e do contacto com o produto. Nunca fiz um test drive na vida, nunca. Pronto, nós consideramos que é obrigatório. Nunca fiz um test drive na vida. Só de pensar que tinha que ir passear no carro, coisa horrível. Mas consideramos que é obrigatório. Mas aí que está o serviço. O serviço ia trazer-lhe o carro a si para que pudesse experimentar o automóvel, não é? E aí já teria feito. Aí provavelmente já teria feito. Por isso é que eu falo em mau serviço. E eu, quando digo que é essencial, ele é essencial, mas não necessariamente na concessão. Porque, efetivamente, nós hoje temos instalações físicas que, na maior parte dos casos, nem estão nas zonas de maior fluxo de pessoas. Portanto, necessariamente a experiência de contacto com o produto não tem que ser necessariamente no espaço físico, concessão da marca automóvel. Então, onde é que evoluía? Estamos mesmo a terminar, temos um minuto, vamos ser britânicos. O que é que faria se tomasse uma decisão para melhorar o contacto com o cliente usando a internet, usando o digital? Basicamente, nós, aquilo que estamos a fazer é abdicar daquilo que era o conceito do passado, que é tentar trazer pessoas às concessões e aí desenvolver toda a ação e basicamente fazer aquilo que é quase um lugar comum, que é ir ter com as pessoas. Obviamente que o ir ter com as pessoas é hoje muito mais fácil no digital, mas sempre concretizando. Ir ter com as pessoas no digital ou ir ter com as pessoas no digital e depois ter um serviço personalizado? Ir ter com as pessoas no da entrega digital, do carro, como disse. Concretizando necessariamente sempre o contacto e a experiência produto, fisicamente, não necessariamente na concessão. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa sobre se há algum aspecto que poderia ser melhorado. Estamos mesmo em cima. Eu vou só dar um exemplo concreto nosso que a Mercedes tem em Portugal. Nós temos uma plataforma de ensaios, funciona 365 dias por ano, state of the art no mundo. 365 dias por ano? Sim, state of the art no mundo. Só para a marca AMG, são desportivos, no Autódromo Internacional do Algarve, onde tudo funciona no mundo digital e físico. As pessoas vão ao mundo digital, inscrevem-se e vão fazer um test drive num circuito, porque nós acreditamos que o AMG deve ser experimentado, em pista, com pilotos e devem fazer essa experiência. Portanto, aquilo que dizíamos, o test drive de um AMG não pode ser feito numa concessão, não é feito numa concessão, é feito numa plataforma, de facto, de condução real, adaptada, onde a pessoa vai ao mundo digital, faz a sua inscrição, vai ao Autódromo Internacional do Algarve, faz a sua experiência. E isso é possível sem... Qualquer pessoa é possível fazer isso. Quem tiver em processo de compra de uma AMG, se fizer search ou descobrir no mundo digital esta plataforma, ela existe, não a comunicamos muito ativamente,
faz a experiência, vai lá virtual e vai ao Autódromo do Algarve e faz a experiência real com o produto. Jorge, eu não resisto a fazer esta pergunta. Pergunta. Foi muito aberta aqui na forma como comunicou connosco. Qual é a marca que melhor comunica com os consumidores? Em Portugal, Mercedes, obviamente. Muito bem. Muito obrigado aos quatro. E pronto, muito obrigado por esta manhã. Foi, julgo eu, animada e vemo-nos no próximo pequeno almoço. Muito obrigado.